quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse 10, verso 1 e o verso 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Deus maravilhoso, estamos aqui rendendo graça diante de tua presença, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, não desejando fazer, mas nós somos seres mortais, somos fracos e dependemos do teu sangue, da tua graça, cada um de nós. Dependemos do Senhor para nos inspirar, para expressar a tua palavra. Somos tão agradecidos pela tua bondade, o Senhor cuidar de cada um de nós. Teu cuidado é muito maravilhoso. Senhor Deus, tão bom conosco, só temos que agradecer. Ajude a cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, meus irmãos também através da internet, que o Senhor possa me ajudar nesta noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados. Apocalipse 10, 7 é a vestimenta de Apocalipse 10, 1. Meus irmãos, vamos ao princípio. Nós sabemos que Deus era aquele Deus Espírito, e Ele sendo Espírito, Ele precisava manifestar o corpo dele, ele tinha que manifestar o Filho dele. Então, esse Filho, ele tinha que vir para sangrar. E a gente vai ver que esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus Espírito, que criou ali aquela palavra, aquela teofania que se chama Logos. Aquilo ali saiu de Deus, aquela teofania. Aquele era o Filho de Deus, não era um filho à parte. Aquilo era um projeto de Deus, até que ele viesse e se manifestasse em carne humana. E quando ele se manifestou em carne humana, ele era aquela vestimenta daquele Deus Espírito, daquela coluna de fogo que aterrorizou o povo do Egito, e o povo das outras nações ficava aterrorizada pelaquela coluna de fogo.
Até mesmo quando eles chegaram em Jericó, eles tinham um anúncio, eles tremiam quando eles ouviram falar desta coluna de fogo. Era algo muito tremendo. E aquela coluna de fogo, ela se fez carne. O Logos, o conceito, o pensamento expresso, diz o irmão Brana, se vestiu de uma carne para poder sangrar. Agora a gente vai ver também que Deus fez o homem. No princípio, Gênesis 1, versículo 26, Deus fez o homem conforme a sua imagem, né? Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E você vai ver que Deus já tinha um corpo teofânico. Deus já era aquele Logos, aquele Filho Logos. Então, por isso que ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando ele fez o homem conforme a imagem dele, diz o irmão Brana, ele fez a semelhança do Filho. Ele fez a semelhança daquele Logos. Ele fez o homem espírito. Ele fez um homem espírito. Então, desse homem espírito, ele pôde fazer uma vestimenta de carne para aquele homem. E aquele homem não estava só. Assim como Deus também, ele não estava só. Quando ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele fez macho e fêmea. E também Deus, quando criou aquele Logos, já estava Cristo e a igreja. Cristo é a igreja. Então, precisava aquilo se manifestar. Precisava daquele Adão se manifestar. Deus criar ele do pó da terra para poder manifestar aquela esposa. Então, Deus vestiu o homem daquele pó e criou daquele pó, soprou em suas narinas. Então ele fez uma vestimenta para aquele homem espiritual. Mombrana chega a dizer, eu vou ler aqui para vocês logo mais, que ele estava num corpo quase que idêntico, paralelo ao do Filho, idêntico, do Logos. Então ele fez aquela vestimenta. Então ele fazendo aquela vestimenta para aquele homem, aquilo era a veste daquele homem espiritual. E aquele homem, Deus deu tanto poder para ele reger o jardim do Éden. E dali ele viu que aquele homem não era bom que aquele homem ficasse só. Então ele criou uma disjuntora, ele deu um sono pesado em Adão e cerrou uma de suas costelas e fez ali a Eva, que foi tirada de Adão. E pôs vestimenta também naquela mulher. Aquela parte espiritual também foi tirada ali do lado do Adão e ela pôde se vestir de carne. Então, ele saindo de espírito, vindo a carne para poder sentir o pecado, para poder cair. Foi diferente. O Logos se fez carne para poder nos salvar, a criação que tinha caído. Deixa eu ler aqui um pouquinho para não ficar somente minhas palavras. E a gente continua essa linha de raciocínio. Apocalipse 10, 7 é a vestimenta de Apocalipse 10, 1. Vamos ler aqui a crueldade do pecado no parágrafo 51. O irmão Brana diz assim: então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele diz, façamos. Aí ele põe entre parênteses, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem, quer dizer, aquele homem espírito. Ele estava quase que na mesma classe do Filho, que é o Logos, né? Que saiu de Deus. Aí diz, esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição sobre
para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Venha aqui e faça isto. Assim como o Espírito Santo dirigiu os profetas, assim como o Espírito Santo dirigiu o mensageiro, os mensageiros, assim como o Espírito Santo dirigiu Brana, assim como o Espírito Santo dirigiu Osmar Brana, João, agora Deus está dirigindo a sua esposa. Assim como Adão tinha aquele domínio, porque Adão era um pequeno Deus antes da queda. Ele dirigia aqueles animais, ele tinha poder sobre eles, assim como o Espírito Santo dirigiu estes homens, e é o Espírito Santo que está nos dirigindo. Então Deus simplesmente só mete uma veste de carne para poder se manifestar ao homem. Aí vem o irmão Brana e diz, João fala que o que era o Velho Testamento, o que era o Velho Testamento, era a veste do Novo Testamento. O velho era a vestimenta do novo. Aí você vai ver o próprio irmão Brana diz em uma de suas mensagens que o Velho Testamento era a casca, Jesus Cristo era o grão. O Novo Testamento, o que era que ele era a vestimenta destes 7 trovões, destes 7 selos, dessa terceira puxada. Então o que era o Novo Testamento só era a veste, só era a casca daquele grão novamente. Assim como aquele grão saiu do Antigo Testamento, aquele grão chamado Jesus Cristo, que era o alfa ali no Oriente, pregando, trazendo as suas boas novas, Deus numa veste humana, Deus manifestado em carne humana, Deus manifestado, feito menor do que os anjos, feito um homem. Foi a mesma manifestação do Novo Testamento, que era a casca deste grão, para manifestar novamente Deus. É o mesmo Cristo, agora ômega, é o primeiro e o último, este último manifestado numa carne, manifestado numa pele. Brana era a vestimenta do anjo forte. E a gente vai ver aqui, eu não tinha prestado atenção, que a gente lê aqui, vê aqui, ó, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido. Esse anjo forte também, ele vinha vestido de quê? Ele vinha vestido de uma nuvem, era a vestimenta dele. Era uma constelação de 7 anjos que vieram da eternidade. Agora esse anjo, ele tinha que tomar, ele não poderia ficar só naquela nuvem. Ele tinha que descer. Ele tinha que descer com esse livrinho aberto. Ele tinha que colocar um pé na terra e outro no mar. E quando ele põe um pé na terra e outro no mar, e ele jura que o tempo não seria mais, ele já estava numa outra vestimenta humana. Ele já não estava mais só naquela nuvem, só naquela vestimenta daquela nuvem. Ele tinha saído daquela nuvem. Agora ele tinha descido e tinha tomado uma forma humana, uma forma de um gentil, que levou o seu novo nome. O gentil levaria o seu nome, o seu novo nome, um gentil. Não é um judeu, era um gentil. Quando Jesus veio, irmão Brana diz que ele não era nem samaritano, ele não era gentil, ele não era judeu, ele era o próprio Deus. Deus vestido em uma carne humana. E novamente se repete aqui no entardecer, a mensagem da tarde, a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, era a vestimenta desse Deus. Deus andando em 2 pés, Deus comendo, Deus bebendo, Deus revelando e se manifestando numa pele humana. Não tinha como você ver Deus de outra maneira.
Era assim que Deus estava se manifestando, até o ponto, sabe de quê, meu irmão? Desse Deus, deste livrinho aqui, ser esta Bíblia que estava fechada, ela foi aberta e se tornou neste livrinho revelado. E se passou-se 40 anos este livrinho na mão do sétimo anjo. Mais uma voz tornou a falar com ele. Com quem? Não é comigo. Falou com João. Você sabe quem é o João? Você sabe quem é Osmar Brana? Osmar Brana é a vestimenta de João. Você sabe quem é João? O ministério é a vestimenta deste livrinho. E você sabe quem é este livrinho? É o sétimo selo que foi aberto e revelou os demais selos. É Cristo, porque Cristo é os selos. A gente pode ver, agora a gente começa a ver, não é acrescentar, não é tirar. Assim como tinha 7 anjos que vieram da eternidade, e um daqueles anjos era a teofania do irmão Brana. Então ali tinha 6 anjos que já tinham passado, mas eles estavam ali para dar testemunho e trazer o que eles manifestaram no seu dia. E ali tinha o 7º anjo, que era um anjo vivo, era o anjo do mensageiro terrestre. Então você vai ver o mensageiro terrestre, você vai ver a teofania deste mensageiro terrestre, aquele anjo que era diferente, aquele anjo que era estranho para o irmão Brana, aquele anjo que se salientava mais do que os demais anjos, aquele era o que tinha o 7º selo. Aí você vê as duas materializações, a teofania do 7º anjo terrestre, você vê Cristo que materializa nessa teofania desse 7º anjo, aí pega o anjo terrestre e materializa. Aí dá para você ver aí que a manifestação de Deus era o anjo de Deus, não é outra coisa que acontece aqui também, é a mesma manifestação. Aí você diz, pastor, como é que o senhor prova isso? Você pega lá na Bíblia, a Cristo Mistério Revelado 207, lê lá até aquele anjo mais robusto, mais diferente se materializando. Você vê lá almas que estão em prisão, você vai 248, que o 7º trouxe ele na terra, o 7º traz de volta à terra. Você lê lá que você vê, e aqui você vê a mesma manifestação. Deus, Osmar Brana, era a vestimenta deste ministério. E este ministério que estava dentro de Osmar Brana era que carregava este livrinho, era que tinha comido este livrinho. Vai, João, toma o livrinho da mão do anjo, come, ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Irmão, como é doce a gente pregar, como é doce a gente ver as coisas que estão no sobrenatural, no espiritual, poder enxergar, poder ver, mas como é amargo depois que a gente sai da plataforma e vai viver a vida, uma vida de luto, uma vida de tentação, uma vida de problema, mas que tudo nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu, o 7º anjo venceu, porque quem estava dentro do 7º anjo era Cristo, quem estava dentro de Osmar Brana era Cristo. Não era somente o ministério de João, mas era Cristo, aquele livrinho que João comeu. Veja aqui também o personagem, o homem chamado Brana, o anjo terrestre chamado Brana. E você vai ver o anjo, a teofania dele, e você vai ver o anjo forte, que é o anjo celeste embarcando nesta teofania e descendo, vindo para a terra e materializando, que até pegaram ele e suspenderam ele.
suspender o que ele levitou. Agora, onde foi que Osmar Brana, Deus suspendeu ele na revelação? Ele subiu e viu coisas que os americanos não viram, ele viu que os demais não viram. O que foi que ele viu? O Cordeiro saiu do trono. O que foi que ele viu? Ele não só viu a letra, mas aquele Espírito que revela a letra estava nele. Aquele Espírito que mandou ele comer é o Espírito Santo de Deus, que mostrou para ele que a intercessão tinha que terminar. O Cordeiro tinha que sair do trono. Se o Cordeiro não sai do trono, se a intercessão não acaba, não haveria Deus novamente em uma nova vestimenta. Ele não ficou somente vestido desta nuvem, ele se revestiu de pele humana. Ele não ficou só nesta coluna de fogo. Em 63, esta coluna de fogo que aterrorizava o povo as nações do Antigo Testamento, agora estava em carne humana, em pele humana. Agora este livrinho que este revelou e foi proibido, não ficou só aqui, já estava em forma de livro. E no ano 2000, este livrinho, isto aqui era a vestimenta deste livrinho, era Deus em carne humana. Agora este livrinho que ele comeu, e nós cremos que ele comeu, agora está vestido na sua noiva. Nós somos a pele, nós somos só o de fora, é o de dentro que está trabalhando ao meu favor, ao seu favor. Não somos nós que temos inventado uma ilusão, não somos nós que temos inventado uma psicologia. Não, isso é um Deus mesmo que quis se manifestar, que quis se vestir de homens. Ele se vestiu em Paulo. O que era o Velho Testamento era a vestimenta do Novo. O que era Jesus Cristo era a vestimenta daquele Logos. E o que era a igreja do Novo Testamento era a vestimenta daquele Espírito Santo que desceu do céu com uma língua repartida. Era isso. E o que era a brana era a vestimenta daquele anjo. O que era aquelas nuvens? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ele estava vestido de uma nuvem, mas ele não ficou simplesmente vestido de uma nuvem. Ele desceu e se vestiu de pele, ele se vestiu de carne, para poder manifestar essas revelações que estavam contidas dentro destes 7 selos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar sua trombeta, seu mistério, o mistério é o 7º, vigie bem o 7º. Aquela era a vestimenta deste anjo forte, e João era a vestimenta deste livrinho, e nós somos a vestimenta agora do que João comeu. Nós fazemos parte disso. Deixa eu ler aqui um pouquinho. É por isso que Deus não trabalha sem seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. O que era Moisés era a vestimenta da lei. A lei estava dentro dele. O que era que Moisés estava falando? Da manifestação de Deus em carne, o seu filho vestido. Era Deus para sangrar. O de fora era o sacrifício. O de fora era a pele, era o vólutro. Não pense que ele ficou daquela forma. Por isso que ele disse: vim de Deus e volto para Deus. Ninguém viu jamais a Deus, mas o Filho unigênito
que estava no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Estava no seio, era o Logos, que estava no seio do Pai. João estava no seio de Brana. E Osmar Brana o deu conhecer. Não tem como você conhecer 7 selos, não tem como você conhecer 7 trovão sem passar por esta vestimenta chamada Osmar Brana. Tu diz, mas ele morreu, mas a voz dele não morreu. Mas ele passou para o Senhor, mas a mensagem não morre, ela continua em vestimentas humanas. (75) A mensagem, os investimentos. Deixa eu virar aqui meu celular, irmãos. 75, os investimentos. Olha só, esse parágrafo aqui foi o pastor João Bispo que me mandou para mim. Eu terminei meu culto, eu prestei atenção nele. Eu achei ele muito tremendo. 76, o investimento, pregado em 7 de junho de 1962. Agora Deus fortaleceu o seu exército. Você crê que Deus fortaleceu o seu exército? Você crê que Deus, a noiva, ela não vai conhecer o que ela já sabe quem ela é? Você sabe que a noiva, ela já reconheceu quem ele é? Você sabe que a esposa de Cristo já sabe quem está nela? Já sabe que ela é a vestimenta desse livrinho que João comeu? E fez ela manifestar? Você sabe que ela está formada? Agora Deus fortaleceu o seu exército como o quê? Ele mesmo na forma de profeta. Então o quíntuplo. O que é o quíntuplo? O que é para ser o quíntuplo, irmãos? O quíntuplo, ele é para ser a vestimenta deste livrinho. Mas como você pode, pastor, ser a vestimenta deste livrinho que João deixou aqui para nós? Que João deixou essa responsabilidade. Quando você combate a própria voz, que não é a voz do homem, Deus usando, eu sempre digo, e até o pastor Osmar fala, nas suas mensagens, ele fala das 3 cordas vocais que Deus usou. Moisés, Paulo e Brana. Jesus era Deus, era o próprio Deus. Mas a gente põe aqui as 4 cordas vocais que Jesus usou. Moisés, Paulo, Brana e Osmar Brana. Não tem outras cordas vocais além dessa. É essa. Isso não é a voz simplesmente do homem, é só Deus usando o homem. Deus sempre usou o homem. O homem é o vôletro, o homem é a polpa. O homem é a pele onde Deus entra e se esconde e manifesta a sua palavra. Como eu posso ser do quíntuplo quando condeno? Por que vou condenar isto aqui? Se isto aqui que me ajudou, isso aqui que me ajuda, isso aqui que me inspira, isso aqui que me faz andar, isso aqui que é a razão do meu viver, isso é a razão da minha alegria neste mundo falido, cheio de peste, de enfermidade, de doenças mentais. Será se eu sou do quíntuplo? Ele mesmo na forma de profeta, ele mesmo. Quem foi que deu? Ele mesmo deu. Uns para apóstolo. O irmão Brana está colocando aqui que em posição. O irmão Brana põe aqui em posição. Porque primeiro tem que ser profeta, depois apóstolo. O apóstolo não é o primeiro é profeta. O primeiro é Deus, o primeiro é anjo forte. Depois do anjo forte vem o profeta.
para vir um representante da igreja, João. João não podia ir logo ao anjo forte, não, tinha que ser o 7º anjo para receber de Deus, para depois que está revelado, João vir numa vestimenta chamada osmabrana, com meu livrinho e passar para nós, pastores. Pastores, vocês são um profeta só pela palavra em inglês. Um pregador é um profeta, mas não um profeta de comer o livrinho. Você não podia comer o livrinho, porque se você diz que comeu o livrinho, então me mostre, antes do ano 2000, uma pregação sua. Antes que esse ministério surgiu, porque você existe por causa deste ministério. Se não fosse este ministério que comeu o livrinho, Deus, numa vestimenta humana, chamada osmabrana, que comeu este livrinho e profetizou para nós. Você, para ser parte, para você ser esta vestimenta de Apocalipse 10, do 8 a 11, você não pode discordar disso. Por que você combate tanto isso? Ele mesmo, na forma de profeta, apóstolos, ele mesmo, ensinadores, pastores. O que ele fez? Mombrano faz uma pergunta. O que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouçam, você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Você já pensou o que são? Você já pensou? Mombrana diz, são a vestimenta de Deus. Aquele ofício, esse ofício é para ser vestimenta. Não, primeira e segunda etapa, não tinha a vestimenta de Deus, porque ele não tinha profeta, ele só tinha o ministério de evangelista. Completou o ministério de profeta no ano 2000, porque João comeu o livrinho e Deus ordenou. O que é o livrinho? Profetiza outra vez. Você sabe o que é profetizar? Ele profetizou, assim diz o Senhor. Um profeta, ele tem um assim diz o Senhor. João tinha um assim diz o Senhor. O cordeiro saiu do trono. João tinha um assim diz o Senhor. A intercessão acabou. João tinha um assim diz o Senhor. Ele não é mais mediador. O ancião chamou de leão. Quem rugiu foi o leão. E quando o leão ruge, diz o Mombrana, todo grilo, tudo que é inseto tem que se calar. Tem que se calar, tem que calar a boca. Esses pastores, eles não são a vestimenta. Esses evangelistas, eles não são a vestimenta do que João deixou. Eles são a vestimenta da igreja nércia. Isso que eles são a vestimenta da incredulidade, eles são a vestimenta da dúvida, eles são réprobo quanto à fé, eles não são a vestimenta deste quíntuplo. Do ano 2000, aquele Cristo que teve uma dificuldade de achar uma vestimenta, que não achou através de 7 eras da igreja. Depois de Paulo não houve mais profeta, houve reformadores. Aquele Cristo, ele achou na luz do entardecer uma vestimenta. E à meia-noite, aí vem o esposo, ele se vestiu numa carne humana, para poder revelar, para poder se manifestar. E ele mesmo proibiu o 7º anjo de não falar a ninguém. Não diga a ninguém. Será que alguém soube sobre o novo nome? Será se alguém soube sobre a terceira etapa? Você sabe quando você identifica o diabo? É quando ele combate isto aqui, quando ele combate o play.
Aí ele não é uma vestimenta de Deus, ele é uma vestimenta da incredulidade. Ele é um anjo caído, que caiu, que foi expulso por Miguel. Estão dando ouvido a Lúcifer, um anjo de luz, um anjo de fé, que convenceu os demais anjos a ficar contra Miguel. Miguel é Cristo. Sabe quem estava? Aqueles pastores que saíram com ressurreição isolada, que estavam ali mesmo ali no ministério do irmão Brano, indagando, perguntando e não entenderam nada, com exceção daqueles eleitos que dormiram junto com o irmão Brana. Depois da partida eles dormiram, os demais eram anjos caídos. É a mesma coisa hoje. Osmar Brana dorme no Senhor, os anjos caídos se levantam. Cadê o pastor? Para Deus poder, para este selo, para este livrinho que foi comido. Cadê eles? Para poder ser a vestimenta do que João comeu. Olha o que Deus estava fazendo. Ouça você, alguma vez pensou que são aqueles ofícios da igreja? São a vestimenta de Deus. A vestimenta de Deus. Como pode ser uma vestimenta de Deus que está contra? Como pode ser uma vestimenta? Isso é fácil. Irmão, hoje Satanás ele prega igual. Os anjos caídos pregam igual. Ele prega o Cordeiro saiu do trono, ele prega um novo nome, mas quando chega na mensagem de um só homem ele se embaraça. Ele diz, não é um, é uns. Mas ele não sabe que o quíntuple de Efésios 4:11 é um. Da esposa é a vestimenta de Deus. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do arrebatamento? O ministério antes do arrebatamento é o ministério de João, é o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, que comeu o livrinho. João é a vestimenta de Deus. Cadê os pastores para admitir isso? São a vestimenta de Deus, vestimenta interior, um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto. Cadê? Quem pode prever antes que aconteça? Cadê os pastores? Cadê os atalaia? Você sabe o que é um atalaia? Para gritar. Cadê os que gritam antes? Te esconde, ouve, ouça, cadê? Ainda diz que são vestimenta de Deus. Você lembra que tinha um grupo ali, um povo, eu esqueci o nome deles, ele tentaram enganar Josué. Como eles viram o que Josué estava causando um terror, um abalo nas outras nações, eles se disfarçaram, que eles eram de longe, eles eram vizinhos. Eles vieram numa roupa velha e trouxeram um pão, quase que meio bolorento, uma vestimenta velha, que não era a vestimenta do quíntuplo de Josué. E Josué fez os anciões, juntou os anciões e fez ele fazer um juramento, que eles não iam fazer nada com ele, não iam matar eles, porque eles estavam se rendendo. Mas depois Josué descobriu que eles eram vizinho deles, ele estava atemorizado. E como Josué já tinha feito o juramento a eles, eles foram rachador de lenha, diz a Bíblia, até os dias de hoje. Rachador de lenha, é isso que esses pastores são, rachador de lenha. Eles estão com um pão bolorento, uma mensagem bolorenta, eles estão com uma vestimenta rasgada, que não é a vestimenta de Deus, que não é a vestimenta completa, que é uma vestimenta denominacional do sistema anticristo. É uma vestimenta que não é da noiva, uma vestimenta que não é da esposa. Um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto, realmente diz isto. O que é isto? Deus vestido em sua igreja.
Você sabe o que o anjo forte veio? Você sabe o que o Filho de Deus, como intercessor durante 7 eras, estava vestido? Ele estava vestido naqueles mensageiros. Era o Novo Testamento. Agora, quando Deus muda de vestimenta, sai do Novo Testamento e entra para a revelação dos selos, termina a mensagem do Novo Testamento e começa a abertura dos 7 trovões. Aí ele vem vestido de uma nuvem, mas ele não podia ficar pairando nos ares. Ele saiu dessa nuvem, ele não viram que aquela nuvem, a ciência em tuxo, em todos os cantos, nos livros, a revista, estava indagando o que é isso. Ele não estava vendo que ele já estava velado numa vestimenta de carne, abrindo sua palavra. O que é isto? Quem é este? Era o Deus vestido de uma carne de um gentil. Era o Filho do Homem novamente se manifestando para a igreja gentia. E o que foi que a igreja gentia, o que foi que a igreja americana fez? O rejeitou. E agora ele vem vestido novamente em um homem quase que um estilo camponês, vindo da roça. E me contou a história dele. Não sou muito bom de gravar. Dormi até num galinheiro. Passou muita necessidade. Olha onde Deus veio se esconder. Veja o paralelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo com Brana. Jesus Cristo numa manjedoura. Brana numa casa de pau a pique. Veja Osmar Branca também nascido de uma família pobre, numa casa de pau a pique. Veja só, esse paralelo se não dá certo. E Deus novamente vem vestido para levantar um profeta para esta noiva, que é ignorado pela própria igreja, que Deus enviou ele, agora outro quer se vestir, mas é bode. Deus não está lá dentro, é bode, é salteador, é ladrão. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas João é o pastor, a mensagem. João é o ministério que carrega o pastor, que carrega este livrinho que nós comemos. Quem é que não está nos pastoreando? Quem é que está te pastoreando? Você está com problema de casamento e divórcio, filho? Ouça a mensagem de casamento e divórcio. Qual é o teu problema? Está com uma dificuldade de idade? Ouve a mensagem de idade. Nós temos mensagem para tudo, nós temos 3.000 mensagens. E essa mensagem é eterna. Quanto mais a gente escuta, mais a coisa é esclarecida. Ai de nós sem esta mensagem. Podemos dizer graças a Deus. Você pode dizer? Vocês estão com fome? Vocês já jantaram? Bem alto, vai. A gente pode ser grato. Se não fosse isso, nós estávamos loucos. Não sabia para onde correr, estava debatendo. Quando tu vê uma pessoa querendo mostrar parágrafo e debater ela, que não é Deus que está por dentro. Esse povo, eles são a vestimenta da tribulação por onde eles vão passar. Eles estão vestidos com a tribulação. A pessoa, quando ela está segura, ela não precisa provar nada. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não estou pregando para provar nada para ninguém. Eu não estou pregando para convencer ninguém. Eu prego para os convencidos, que já são convencidos. Deus vestido em sua igreja. Você crê nisso? Ele está vestido desde o ano 2000. Deus vestido num homem, agora é numa igreja, no corpo. Primeiro é um homem ungido, depois o povo ungido. Hein? É um povo que é a vestimenta de Deus. Estes são os ofícios de vestimentas de Deus. Quando você vê este ofício, pastor, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São a vestimenta de Deus. A presença de Deus, o Espírito de Deus, ele está operando através do homem. Hein? Agora ele operou através do homem.
Agora Deus está operando através deste quíntuplo, mas com a mesma mensagem, desta igreja, mas com a mesma mensagem. Não é para trazer algo diferente, não é para trazer algo novo que Cristo não trouxe, que Brana não trouxe, que João não trouxe. Você é a vestimenta desta mensagem? Que João comeu este livrinho? Você crê nisso? Que não foi você que tomou lá o livro e comeu, foi ele primeiro e agora entregou para nós? Eu estou aqui, como diz aqui, eu estou aqui pela graça de Deus. Tenha consciência limpa, tão claro. Ser um exege, a palavra exege quer dizer uma coisa esclarecida. Deus esclareceu tanto para a gente. Jamais eu quero me colocar nesse lugar, não, foi eu fui lá, o meu livrinho, agora eu estou profetizando. Não, já foi, meu irmão. Ela já está casada, ela já está segura, ela não precisa de vocês, seus bastardos. Ela não precisa de bastardo, de filho que nega a fé. Você negar a fé com ele em vida. Agora vocês só estão manifestando o que vocês iam manifestar. Se ele dura mais um pouco, vocês iam manifestar que vocês estavam numa pele, lobos vestidos de ovelha. Vocês não são a vestimenta de Deus. Osmar Brana era a vestimenta de Deus. William Brana era a vestimenta de Deus. Vestimenta do anjo forte. Osmar Brana era a vestimenta deste livrinho que ele comeu. E nós agora somos a vestimenta deste ministério. E a vestimenta não nega. Você sabe o que é a vestimenta? Para que é vestimenta? E se aquele ofício negar qualquer coisa desta... Se aquele ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus. Como é que você pode dizer, pastor? Como é que tu pode dizer que tu é a vestimenta de Deus? Quando tu apoia o sistema e não apoia a mensagem que Osmar Brana, que tinha aquele ofício de João, comeu. Hein? Como é? Tu não és a vestimenta de Deus. Tu não é. Tu és a vestimenta do anticristo. Tu és a vestimenta do anticristo. Aquele ofício nega qualquer coisa. Negaram isto. Negaram a palavra que já foi comida. Negaram, mas a noiva não é, o eleito não é enganado. O eleito, ele crê nisso aqui. O eleito sabe que não tem mais outro. O eleito sabe que não tem mais voz além desta. Se a voz quiser ser igual a esta, tem que crer nisto aqui. Não é crer nisto aqui para pregar, não. Para enganar o povo. Você engana o não eleito, mas o eleito você não engana. O eleito ele sai, porque o eleito não é bastardo. O eleito ele sabe que a pele dele é a vestimenta destes 7 trovões que Brana revelou e que João comeu novamente e profetizou para nós. Ai, se não fosse este ministério. Hoje os pastores querem ovacionar o ministério dele e não querem ovacionar. Me mostre uma vez que este homem subiu no púlpito para ovacionar alguma coisa dele. E ele sempre mostrava esse. E o meu trabalho como quíntuplo é mostrar que este comeu. Então, se aquele ofício nega qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus, tá bom? Pode ficar tranquilo. Não, aquilo não é. Mas quando ele simplesmente toma a palavra, diz, recordem, aquilo é Deus. Porque ele estava falando a sua palavra, vem. Mas se ele diz, bem, isto não é, que coisa, continuamente andando, ovelhas, sigo andando, não dei ouvido
que eles não são vestimenta de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.